Olá, aqui com vocês, mais uma vez, seu amigo Eliezer Rodrigues, trazendo mais uma super indicação de literaturas cristãs teológicas. E desta vez eu vou trazer um super livro para vocês que eu ganhei de presente da minha esposa, que há muito tempo eu estava namorando esse material e ela viu isso, né, e nos agraciou. Terminamos a leitura e eu quero compartilhar com vocês, de Adão a Jesus, o perfil de 50 personagens que mudaram a história de Jim George. Vamos lá? Logo após a vinheta, nos aguarde. Então, pessoal, como eu ia dizendo para vocês, nós vamos fazer aqui, né, uma resenha, um review deste material aqui, de Adão a Jesus, o perfil de 50 personagens que mudaram a história, do autor, né, escritor Jim George. Aqui atrás nós temos aqui, né, uma abordagem do que trata o livro, né, um contexto geral. Este livro é da Graça Editorial, ok? Uma boa editora, né? Tem aí publicado bons livros no mercado, tem alguns deles aqui também. Eu achei esse livro importante, que eu gosto de livro que tem essa capa com esse detalhe. Inclusive esta capa é show, uma capa muito linda, tá? Muito bonita mesmo, bem firme, uma capazinha grossa, bem legal. E ela tem essa dobra, né? Essa sobra de dobra dos dois lados. Por que que eu gosto? Quando eu estou lendo, eu uso como marca-texto, né? Eu venho aqui e coloco, pronto, o texto fica marcadinho nas páginas. Se ficar muito grossa aqui, eu já mudo da outra. Este livro ele tem 257 páginas, ok? É um livro assim, né, razoavelmente de leitura. Para quem lê muito e muito rápido, aí dá para ler em uma semana e meia, né? Eu li ele um pouco devagar, né? Eu também estava lendo outros livros, outros materiais aqui, e dividindo o tempo, e consegui ler ele em torno de 15 dias, ok? Então nós temos aqui, né? Nós temos nele uma ficha catalográfica, né? Da editora, com os materiais. Nós temos uma outra segunda ficha, folha de rosto, vamos dizer assim, né? Uma primeira folha de rosto aqui com aqui o tema, né, do livro, o nome do autor. A tradução foi traduzida por Maria de Lourdes Vaz Espesapria, nome bem difícil, né? Da editora Graça Editorial. E aqui é o modelo do Rio de Janeiro 2012, ok? Essa impressão é de 2012. Muito bom. Nós temos depois aqui uma outra folha catalográfica, meio complicado até para falar, né? Aí nós temos agora o nosso sumário, ok? Ó. Aqui é o nosso sumário. Com nossos 50 personagens. Esses personagens são todos personagens bíblicos. Ok, pessoal? Nada aqui é história de carochinha, nada aqui é conto de fadas. São personagens bíblicos que iniciaram. Aí nós temos um bem-vindo à história da Bíblia, que é um prefácio, introdução. Depois nós temos, já começamos, Adão. Eu vou ler para vocês aqui de quais personagens esse livro está tratando aqui para ficar mais fácil para vocês terem uma noção. Olha, esse livro vai começar a tratar sobre Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, Josué, Raabe, Sansão, Ruth, Ana, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Ezequias, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Isaías, Jeremias,
Ezequiel, Daniel, Jonas, Maria, João Batista, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Saulo, Paulo, Timóteo, Áquila e Priscila, Tito, Filemon, Tiago, Judas. Aí vai tratar agora sobre os primeiros anos de Jesus e os últimos anos de Jesus. Uma observação aqui, pessoal. Veja que ele repetiu. Ele colocou a história de Saulo e depois ele colocou a história de Paulo. Por quê? Ele traz um contraste entre os dois personagens, já que Saulo e Paulo eram a mesma pessoa. Porém, ele trata da história de Saulo, ainda pré-convertido, e depois ele trata do mesmo Saulo, agora sendo Paulo, como o apóstolo. Então, ele vai tratar aqui, né, a história dos dois. O que é importante nesse material, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: de cada personagem, ele vai mostrar os pós, os contras, os atos positivos. E ele vai sintetizar, ele vai criar um historicográfico desse personagem, e ele vai também trazer a aplicacidade de cada personagem, da sua vida, aquilo que foi de bom em cada personagem, para nós aplicarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então ele começa trazendo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Adão, nosso primeiro personagem do livro. Ele começa logo com um versículo bíblico dizendo assim, ó: Adão, o primeiro homem, e tomou o Senhor Deus o homem do pó no jardim do Éden para lavar e guardar. Aí está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Ele traz as características. Característica mais marcante na vida de Adão foi a inocência. Conquistas mais marcantes na vida de Adão: primeiro ser humano. Quando que viveu Adão? Quando viveu? Adão viveu 930 anos desde o início da história registrada. Viveu 930 anos. Pronto. Nome: Adão. O que significa? Humanidade. Texto principal está em Gênesis capítulo 2, do versículo 7 até o capítulo 5, versículo 5. Todos os personagens ele vai tratar disso. Ele vai trazer primeiro a característica, conquistas mais marcantes, quando viveu, o nome, o significado do nome, e depois o texto principal que está em cada personagem inserido no contexto histórico bíblico. Depois, ele parte para o contexto básico. O que é um contexto básico? Ele vai trazer aquele versículo e vai dar uma explicação. Não é tão profundo, não é uma hermenêutica, uma exegese profunda do texto em si, mas ele vai estar abordando de uma forma até meio que superficial, uma forma ligeira, né? Mas sucinta e objetiva, né? De forma assim, curta e objetiva, do que tratou, né, no contexto básico ali dessa história. Feito isso, ele vai sintetizar. Aqui, não sei se vai conseguir ler direito aí, porque a câmera não vai pegar, está meio desfocado. Ele vai sintetizar a vida de Adão. Entendeu? Por exemplo, olha que eu vou ler um pedacinho aqui, ó, sintetizando. Adão, o primeiro homem criado e o primeiro a experimentar a perfeição de Deus, dá uma ideia do plano original do Criador para a humanidade. Um relacionamento perfeito com Ele em um ambiente ideal de saúde e paz. Infelizmente, Adão e sua esposa, Eva, tomaram uma decisão que levou a raça humana a um caminho de pecado, miséria e morte. Olha, veja bem, Deus, contudo, não deixou Adão e Eva e a humanidade sem esperança. Este prometeu que um descendente da mulher algum dia derrotaria o mal, e especialmente Satanás, representado pela serpente no jardim do Éden. O Altíssimo explicou ao diabo que alguém viria, Jesus. Ele lhe feriria a cabeça, Gênesis 3:15, referindo-se ao golpe fatal que será dado em Satanás. Então, ou seja, ele faz uma análise sintética, né, do texto em si. Aí depois, feito isso, ele trata o cenário, aonde, quando aconteceu, como, por que aconteceu a história. Então, dentro do cenário aqui, nós temos vários itens, vários tópicos aqui, ó. Ok? Nós temos aqui vários tópicos. O primeiro tópico que nós temos, Adão é criado à própria imagem de Deus. Aí vai ter o texto, né? A citação do texto bíblico básico.
a mensagem, e ele vai abordar, né, vai fazer uma análise, uma exegese desse texto. Depois nós temos Adão recebe domínio, Adão recebe uma ajudadora, que é, no caso, a criação de Eva, né? Adão é suscetível à tentação, ele estava propício, mesmo estando num ambiente de paz, um ambiente de glória, um ambiente sem pecado, né? Um ambiente puro e agradável, que era o jardim do Éden, mas ele estava propício, né, à queda, suscetível à queda. Tanto é que a queda acabou acontecendo, né? Aí depois, feitas essas análises todas dos textos, onde está inserido, por exemplo, Adão é criado à própria imagem, está em Gênesis 1, 26, 27. Adão recebe o domínio, aonde está? Em Gênesis 1, 27 e 28. Adão recebe ajudadores, está? Onde está isso? Gênesis 2, 21 a 24. Adão é suscetível à tentação, onde está? Em Gênesis 3, 1 a 7. Feito isso, ele vai para o retrato. O que vai tratar o retrato? Ele vai fazer uma abordagem geral da análise sintética, né, que foi feita e do cenário. Agora ele vai criar um retrato do que aconteceu, né? Aí, criando esse retrato, ele vai trazer aqui, ó, o retrato é sempre um texto, né? É um texto que ele vai inserir, né, como uma interpretação, um breve comentário. E depois ele vai tirar lições da vida de Adão, ok? Aí tem aqui embaixo as lições da vida de Adão. E no final ele termina trazendo aqui dois pequenos quadros aqui, que vai falar sobre a queda. Olha, a queda é o momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Criador e caíram de uma posição justa diante de um Deus santo. Tal atitude trouxe para a vida de cada pessoa o pecado. Romanos 5, versículo 12. E qual é inato? Parte da nossa natureza reside em nós. Isso significa que cada ser humano herdou os efeitos do pecado de Adão. Romanos 3 e 23, ok? Aí depois ele vai falar sobre a graça de Deus, ó. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 24. Deus procurou Adão, Deus prometeu-lhe um Salvador, Deus o vestiu, fez para eles vestes, e retirou do jardim e supriu as suas necessidades físicas. Então, isso aqui sobre Adão. Okay? Depois nós temos sobre Eva. Cada personagem vai em torno de 4 a 5 páginas, não é muito. Né? Depois de Eva nós temos aqui Caim. Caim. E aí você vai dizer assim, mas tem alguma lição boa na vida de Caim para a gente aplicar na vida? Sim. Ele vai pegar o retrato, né? Ele vai fazer uma sintetização dos pormenores de Caim, o que levou Caim a ser uma pessoa rebelde, né, astuto e ser amaldiçoado. E depois ele vai tirar lições da vida de Caim. Ele vai trazer o negativo da vida de Caim para que nós não venhamos aplicar. E a nossa aplicabilidade seria isso, não usar, no caso, a metodologia, né, de Caim. Então é muito importante, que aqui ele já faz vamos dizer assim, né, ele vai na contramão, né, do ideal, né? Mas foi muito bem abordado aqui o que ele trouxe. Depois nós temos aqui Abel, e assim sucessivamente, pessoal. É um livrozinho muito bom. Eu recomendo a todos aí que queiram comprar, ok? Que queiram estar adquirindo este livro. E aqui nós temos aqui uma breve, né, sobre o autor. Quem é Jim George? Quem é? É professor da Bíblia e orador cristão. Jim George é autor de livros indicado ao Gold Medallion Book Award, prêmio literário do Medalhão de Ouro. Inclusive, 2 deles foram finalistas, e da série de The Bare Bones Bible, a Bíblia de base, projetada para dar maior entendimento bíblico aos leitores. Além de ter escrito vários best-sellers, é mestre em divindade e em teologia pela Talbot School Theology, Escola Talbot de Teologia. Atuou em várias funções pastorais por 25 anos e por 10 esteve na equipe de Master, seminário de mestres. Aí tem aqui mais alguma pessoal da vida dele, né? Jim e sua esposa, Elizabeth George, também é autora de best-sellers e palestrante cristã. Tem 2 filhas e casados são avós. Então é um livrozinho muito bom, da Graça Editorial. Recomendo, super indico se você quer saber, né,
sobre a vida de 50 personagens históricos da Bíblia, os seus pós e as suas lições de vidas que podemos aplicar em nossas vidas. Se você gostou aí, pessoal, ajude a gente aí dando um like, dando seu joinha, inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder as notificações e nos ajuda aí, ok? Até a próxima, um grande abraço.